E a Usha sempre fala, né, Usha, que a gente tem que escutar o meio ambiente e a terra. E o que você acha que ela tem nos falado nos últimos anos? Nossa Senhora, quanto tempo a gente tem? Ô, gente, bom, acho que eu já dei um oi, um beijinho aí na maioria de vocês, mas aqueles que eu ainda não encontrei, fica aí meu abraço carinhoso, depois me chama para a gente conversar um cadinho. E muito obrigada, né? Obrigada aí, Thaís, você que representa a nossa querida CP, né? Eu acho que um pouquinho do que a gente vai conversar aqui, a gente vai falar de solo, de ambiente, de terra, de filosofia, de trabalho, de competência, eficiência, mas, junto com isso, não tem como a gente não falar de parcerias, né? Que eu acho que a gente está sentado hoje aqui, a gente está com esse papo gostoso com esse pessoal aqui, sem sombra de dúvidas, acima de tudo, a gente vai falar das nossas relações, que, na verdade, eu acho que é uma das coisas mais importantes que o nosso café faz conosco, com o mundo, é justamente conectar pessoas, unir pessoas, né? Com essa bebida tão apaixonante que, na verdade, nos coloca aí em diálogo, em comunhão com o mundo todo. Então, assim, amor, quando você me faz essa pergunta, o que ela tem nos dito? Ó, gente, eu e Nandinho, talvez meu irmão está aqui, quem não conhece, a gente faz parte de uma história de mais de 100 anos, né, de família, que, na verdade, nossa mãe nasceu nesse lugar, nasceu nessa fazenda. Então, isso aqui conta a história aí dos nossos avós, dos nossos pais. Hoje, a gente aqui, né, com a responsabilidade, né, Nandinho, de cuidar desse pedacinho de chão, desse pedacinho de terra que hoje nos é confiado cuidar. E se a gente está aqui hoje é justamente porque a gente quer honrar essa história, quer honrar todo esse legado, né, que os nossos antepassados nos deixaram, nos presentearam, na verdade. E estar, vocês sabem muito bem disso, estar à frente de um negócio, café, estar à frente de um negócio do nosso mundo, dessa grande vocação nossa enquanto brasileiros, que é o nosso agronegócio, estar à frente de um negócio desse é você simplesmente, como a Thaís falou, você simplesmente se colocar junto, caminhando ao lado dessa natureza, dessa terra, desse chão. Então, é você, de fato, valorizar isso que tem nos ajudado a escrever a nossa própria história de vida. Então, assim, a gente aqui falar sobre café, nós podemos falar de tantas coisas sobre café, porque o café ele é tão, meu Deus, ele é tão democrático, ele é tão aberto, ele é tão possível todas as coisas, que nós poderíamos dar caminhos aqui imensos para muitas coisas. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando a Thaís me faz essa pergunta, aqui imediatamente chegou para mim, ela falou a questão da filosofia, da gente, e é verdade. A nossa família, nossos irmãos, nós quando assumimos aqui, quando os nossos pais fizeram a passagem deles, foi justamente assumir, claro, para continuar um negócio café, e a gente nunca se esqueceu disso, mas como a gente também fazer, junto com esse negócio, dar continuidade numa filosofia, num jeito de ser cafeicultura, um jeito de fazer cafeicultura. Então, desde que eu cheguei aqui, me uni ao Nando, aos meus irmãos, para a gente dar continuidade nisso. A grande questão que chegava, assim, demais para mim, na verdade, gente, eu era um pouquinho meio que a estrangeira, né, Nandinho, que chegava. Porque o Nando sempre esteve aqui com o papai, o Beto sempre esteve aqui, enfim, eu não. Então, quando eu cheguei, eu tive muito cuidado com isso, Thaís, de tentar primeiro entender o nosso negócio. Entender quem eram as pessoas que estavam aqui dentro, o que as pessoas de fato estavam fazendo, conhecer de fato essa fazenda. Eu costumo dizer que eu fiquei quase um ano aqui igual índio, sabe que fica escutando fumaça? Falei, eu preciso entender isso aqui, quem são as pessoas, o que essas pessoas fazem, o que elas têm para entregar, o que a gente realmente tem de grandes conquistas aqui dentro, mas o que a gente tem
por avançar, por conquistar. Então, assim, eu fiquei meio que esse ano e, obviamente, já organizando as coisas internas dentro da fazenda, aquilo que me cabia, aquilo que era a minha função aqui dentro, né? Então, a coisa foi um pouco por aí. E, junto com isso, também, a ideia seria, bom, tá, nós somos isso aqui. Quem são as pessoas, quem somos nós. Mas aí, gente, a grande questão que saía para a gente, Thaís, era o seguinte, para onde nós queremos ir? O que é ser Fazendas Caxambu e Aracaju para nós? O que a gente quer? Né? A gente, tudo bem, produzir café, ok, óbvio, né? Isso era óbvio, mas que café? Para quem que isso vai? O que nós queremos fazer com isso? A gente só quer encher os nossos sacos de café e aí fazer negócios? É apenas isso ou a gente quer algo mais? E aí, então, a gente começa justamente a tentar entender quem somos nós, para onde que nós vamos, o que nós queremos fazer do nosso negócio, que cafeicultura a gente quer. Porque uma das coisas também incríveis que eu entendi naquele momento é que nós tínhamos muitas cafeiculturas. Então, assim, qual a gente quer, né, Nadine? Para onde nós vamos? E eu falava demais disso com o Nando. Assim, eu para vir, para me unir a você, aos meus irmãos, para a gente dar continuidade nisso, fazer a cafeicultura que já está sendo feita, de repente eu nem caibo aqui. Simplesmente vamos dar continuidade. Agora, podemos pensar em algo diferente? E foi quando a gente fez essa pergunta que isso, daqui a pouquinho vocês vão entender, vai justificar a chegada desse cara aqui, ó. Porque quando a gente nos pergunta para onde a gente quer ir, que cafeicultura a gente quer, o que a gente quer construir, aí realmente a gente tem que começar a buscar as pessoas que, no mínimo, entendem a nossa linguagem, com quem a gente pode conversar e dizer o que a gente quer de diferente nesse jeito de ser cafeicultura nossa. E Gui chega aqui um pouco por conta disso. Porque quando eu fui fazer um MBA, lá no comecinho, quando eu cheguei, esse cara era meu professor. E ele falava nas aulas que ele conversava com as plantas de café. Quando ele falava que conversava com as plantas de café, meus olhinhos brilharam. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero esse homem para mim. E foi exatamente assim, terminou a primeira aula, né, Gui? Eu cheguei para ele e falei, professor, eu quero o senhor lá na fazenda. Aí ele falou, como assim? Eu falei, não, quem conversa com a planta de café, eu quero lá. Porque eu gosto de conversar com as plantas de café. Imagino o agrônomo da fazenda que gosta de conversar com a planta de café. E foi assim que o nosso namoro começa, né, Benzinho? Isso lá em 2011, né? 2010, 2010. Mas, enfim, então vocês entenderem como que essas parcerias vão chegando na vida da gente, porque a gente, de fato, vai fazendo conexões e tudo mais. E de lá para cá, Thaís, na verdade, eu te falei que eu fiquei aqui escutando fumaça, mas, na verdade, era escutando a terra, né? Era, de fato, dialogando e conversando com essas plantas, tentando entender. A minha vida profissional não tinha absolutamente nada a ver com café, o meu viés profissional é outro completamente diferente, a minha pegada era muito com gente, com seres humanos e tudo mais, área de saúde, educação e tudo mais, né? Não tinha nada a ver. Mas, como a minha pegada nas minhas outras profissões era muito com a questão de fisiologia humana, né, e psicologia humana, quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, Zé, eu não entendo muito de filosofia de planta, essas coisas não é minha praia e tudo mais, mas vida é vida. Vida é vida em gente, vida é vida na planta, vida é vida no solo, vida é vida em qualquer lugar. Fisiologia é fisiologia, é o jeito que a vida se comporta em cada forma de ser na vida, né? Aí eu comecei a entender que eu podia usar um pouco daquele conhecimento que eu tinha de outras profissões, de outras caminhadas, naquilo que eu estava me tornando naquele momento, junto com os meus irmãos, como uma cafeicultora, né? Produzir café e tudo mais. E é aí, então, que realmente eu começo a trazer um pouquinho da minha bagagem de vida, de estudo, de pesquisa, de aprendizado de vida, trazer um cadinho para cá. E Nando, esse querido, na verdade, eu nunca vi. Tudo que eu chegava e colocava para ele, falava, Nandinho, o que você acha da gente ir por aqui? Estou com você, minha irmã. Nandinho, o que você acha da gente fazer essas perguntas? Porque, assim, o que eu queria, eu falava isso para ele, nós não temos que dar resposta para nada, porque respostas a gente ainda não tem.
mas perguntas são muitas. Eu vou te fazer muita pergunta e você não precisa me dar as respostas. Né, Nadir? Às vezes eu deixar ele meio enrolado, eu vou ficar te fazendo perguntas. Agora, mas não precisamos de respostas. Nós vamos atrás delas. E foi dessa maneira que a gente, de fato, começou a tentar compreender, de fato, essa natureza que é de uma generosidade absurda, que nos entrega absolutamente tudo. Então, eu acho que, no mínimo, a gente também tem que tentar caminhar nela, junto com ela, da forma mais equilibrada, gerando os impactos mais positivos que a gente puder. E essas foram as primeiras perguntas que a gente começou a fazer para a gente aqui no início. O que a gente pode fazer para estar com esse meio ambiente, com essa terra, com esse solo, com essas plantas, com esses cafés? E foi a partir dessas perguntas que a gente foi fazendo, né, Nando, as nossas escolhas e chegar aqui hoje com essa cafeicultura que eu entendo que cada dia mais a gente está tentando fazer uma cafeicultura consciente, eficiente e com a base da ciência. Eu acho que é um pouquinho disso que a gente tem feito. Nandinho, não sei se você quer complementar, amor. Bom, pessoal, bom dia, um prazer estar com vocês aqui, né, o pessoal da CP, nossos parceiros, muito obrigado mesmo. Bom, a Ucha colocou aí, realmente, nós já estamos juntos aqui, mais de 10 anos, ela chegou muito para agregar, né, uma família realmente unida, graças a Deus, né, acho que nossos pais lá estão lá em cima vendo o nosso resultado, está aí para a gente ver, né, com muita responsabilidade, realmente fazendo a agricultura bem regenerativa, preocupando com o meio ambiente, preocupando com os nossos funcionários, né? Então, a vinda dela veio para agregar muito, né? Chegou com muitas novidades, muita inteligência, ela veio para nos ajudar muito, certo? Então, estamos aí, chegou o Gui também, logo depois da Ucha, né, Gui? Formamos aqui um grande parceiro, um grande conhecedor do negócio café, e estamos aí com os nossos resultados, o Gui vai apresentar coisas bacanas aí, que nós estamos satisfeitos com os resultados. E Gui, como que você enxerga esse avanço da consciência sobre o solo entre os produtores? Bom dia a todos. Bom dia, amigos cafeicultores daqui de Três Pontas. Eu trouxe cola, viu, gente? Eu trouxe cola e vou mostrar para vocês que eu vou falar o que perto da Ucha. Eu tenho que ter, antes de mais nada, uma oportunidade muito grande para falar. Então, aqui tem coisa que eu não posso esquecer de falar. Então, a gente põe aqui uma colinha. Antes de... Não precisa nada. Não, o que eu ia falar que está escrito na cola, você já falou, né? Que faz que... Eu sabia que ia passar aperto o tempo todo. Então, mas eu trouxe umas coisas que eu não posso esquecer de falar. Antes de mais nada, agradecer parceria. E quando eu falo em agradecer parceria, a AgroCP, parceira de muito tempo. A AgroCP apoiou o nosso trabalho desde muito lá atrás. Então, o chamado de vocês, para mim, não tinha jeito. Caxambu, parceira aí de 15 anos. Esse eu falei para hoje. Não pode ficar falando muito de dado, não, que fica complicado. É muitos anos. Então, se a gente hoje tem essa possibilidade de estar aqui, é porque o resultado foi bom. E não é porque eu quis esse resultado. Eu sou uma pecinha no meio disso aqui tudo. Não adianta eles falar o quê? Do jeito que eles falam bonito aí, mas não adianta. Aqui é um trabalho de equipe. Equipe coordenada pelo Nando, tem o Marquinhos, tem um menino aqui que cuida muito bem desse jardim, todo mundo. Né? Aí depois surgiu campeão nacional, mundial, né? Quer dizer, equipe, gente, é equipe. Eu acho que para poder falar de solo, para poder falar tudo que você quer, eu tenho que entender que isso aqui é um contexto que a gente teve a oportunidade de participar. Então, eu agradeço muito a Deus por ter umas oportunidades dessas. E Zezé, qual que é a responsabilidade do produtor frente a esse desafio da sustentabilidade? Opa, bom dia a todos. Prazer estar aqui compartilhando essa mesa com a dona Ucha. Né? Pessoal, eu sou lá da Pedralva, só para
me apresentar, Zezé, como é conhecido, culpa do Marquinhos. Júlio agora completa 40 anos de formado em agronomia na UFRA, na época era ESAL, e porque me citaram como especialista em agricultura regenerativa. Então, só para colocar uma observação, lá eu fui sócio de uma revenda em Pedrova. Em 97, a gente recebeu um migrante japonês que veio para o Brasil, agrônomo formado no Japão, e começou a produzir biológico em São Paulo. E me levou um produto em Pedrova e eu fiz o teste para a gente fazer um teste. Fiz o teste em café, fiz em tomate. E os resultados foram excelentes, muito bom. Aí a gente tem que apresentar isso para o público. A gente fez uma palestra, tal qual essa aí hoje. Apresentou e na frente lá, quem estava sentado, o Paulo Almeida. Paulinho foi agrônomo da Emater em Pedrova, eu fiz estágio com ele e depois ele foi ser meu cliente, eu atendia ele lá em Paraisópolis. Ele levou o produto que ele gostou muito dos resultados que ali foi apresentado, e esse japonês, ele era especializado em agricultura biodinâmica. Então, o Paulinho adotou a agricultura biodinâmica e começou a usar o pó de rocha. Naquele tempo, a gente não conhecia as culturas de cobertura. A gente chegou a colher bastão, bastão de São José, aquela erva que tem na beira do brejo, colhia aquilo lá para cobrir o solo, para controlar as ervas daninhas. Usando os biológicos, ele conseguiu o certificado do IBD e chegou em 2001, um lote de café dele, um lote de café de 45 sacas, foi ao concurso da BSA, no COI, e recebeu a nota de 97,53 pontos. Naquele ano, ele foi campeão e o Crane e o Cristino também campeão. Os dois eram orgânicos. Aquilo lá acendeu uma luz. Olha, o caminho é esse. E dali eu segui acompanhando a região, que todo mundo resolveu trabalhar café especial. Eu comecei a acompanhar os resultados. E eu percebi que aonde o produtor dava ênfase, né, prevalecia a matéria orgânica, é onde se encontravam os melhores cafés, onde os cafés estavam ganhando título. Dali eu fui parar na AgroCP, na Carmo Coffees, fui trabalhar como coffee hut, caçador de café. Então eu fui nesses locais. Chegava o produtor, tinha café, tinha a matéria orgânica, era bem conduzido. Opa, vamos fazer um pós-colheita. A gente fazia um treinamento, fazia o pós-colheita, dali a gente adquiria aqueles produtos de 90 pontos para cima. Eu tive o prazer de provar muito café acima de 90 pontos. E outro dia eu vim prestar uma consultoria em Santana da Vargem para um amigo, encontrei o Marquinhos me levou a conhecer o composto dele, né? Nós estamos fazendo um composto, fazendo organomineral. Seu Marquinhos, isso aqui é uma ferramenta para produzir café especial. Marquinhos, como assim? Aí eu contei essa história para ele e ele acabou me trazendo para a AgroCP. Eu vim parar na AgroCP. E eu fiquei na AgroCP até 2019, tinha um problema na coluna e eu tive que parar. No final de 2018, travou a coluna, eu tive que fazer um tratamento e acabou parando. Só que, quando eu vim para a AgroCP, eu vim com a bandeira de que aquele produto, organomineral, iria melhorar a qualidade de bebida. Satisfação nossa, a gente acompanhou, em 2019, 12 clientes foram campeões de diferentes concursos. Campeão Florada Premiada, era cliente nosso, campeão da Emater, campeão da Cocatrel, campeão da Carmo Coffee, café vendido por 11 mil reais a saco. Sei que foram 12 campeões. Então, o resultado nosso estava certo. Só que como eu pedi demissão para o Marquinhos no começo de 2019, ele não quis me dar demissão. Você vai ficar fazendo tratamento, Zé. Você ajudou a gente, você vai ficar fazendo tratamento. Eu comecei a estudar. Agora eu vou estudar a fundo essa agricultura regenerativa. Estudando, comecei a compartilhar com os grupos do WhatsApp e eu não imaginava que ia chegar onde está hoje, o nível que está a agricultura regenerativa. Aqui dá... quanto mais você estuda, quanto mais você quer aprender mais, né? Continuo estudando, não sou especialista, mas eu sou um estudioso, garanto para vocês. Todo dia estou lá buscando informação, lendo, tentando trazer essa informação. Aí, voltando na sua pergunta, Thaís, você fala da responsabilidade, né? Gente, a nossa responsabilidade, não falo do produtor, a nossa responsabilidade, o agrônomo, o técnico, o produtor, a responsabilidade nossa com o meio ambiente é muito grande.
nós temos que pensar nas futuras gerações. Hoje é sabido que a água está contaminada, que o solo está contaminado, o ar está contaminado com produtos químicos. Não tem perigo? Tem. Tem muita doença ocorrendo devido a esses problemas. Por outro lado, o nosso alimento ele está menos denso, devido a nós trabalharmos apenas alguns nutrientes. E trabalhar química, nós matamos a biologia do solo. Quando eu comecei a publicar regenerativo nos grupos, eu recebi críticas. Zé, o nosso solo é saudável. Você não é saudável. Se o nosso solo fosse saudável, nós não teríamos problemas com pragas, não teríamos problemas com doenças. Se nós não teríamos problema com ervas daninhas. Se nós temos problema com ervas daninhas, se nós temos problema com praga, com doença, o nosso solo não está saudável. Então nós somos responsáveis para cuidar dessa saúde do solo, visando principalmente nas futuras gerações. A ONU faz um trabalho, a FAO, né, vem falando recentemente, batalhando, e segundo o cientista, nós, se continuarmos uma agricultura tal qual vem sendo feito, teremos solo para produzir alimento mais 60 anos. E daqui a 60 anos, o que vai acontecer? Então, a responsabilidade nossa pensem no futuro das nossas gerações. Pensem nos filhos, nos netos, nos bisnetos que estão vindo para aí. Então, essa, eu imagino, é a nossa grande responsabilidade de cuidar do nosso solo, cuidar da nossa água e cuidar do ar. Né? Deixar de contaminar o ar com resíduo de químico e deixar de emitir aí o CO2, o óxido nitroso que está destruindo a camada de ozônio. A Usha é uma parceira nossa da AgroCP há muitos anos. E, Usha, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com orgânico mineral, como que começou, para o pessoal poder entender todo esse movimento que você faz há um bom tempo. Deu, Gui. Obrigada, bem. Realmente, a gente já está com a CP e um orgulho para nós, né? Poder estar caminhando junto de vocês, que realmente se tornaram, acima de tudo, grandes amigos, né? Vocês hoje são um braço da gente aqui. E a construção dessa relação foi muito gostosa, né, Nandinho, Gui? Porque, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Eu sempre sinalizei muito para o Gui e para o Nando o seguinte, vou reforçar isso para vocês. Qual era a minha questão? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu aqui faço gestão financeira do negócio. Tá? Negócios e tudo mais, isso tudo aqui está na minha mão. Isso é um negócio de família. Um negócio que não pode dar errado. Porque, na verdade, nós continuamos juntos porque nós precisávamos fazer dar certo, porque o que a gente queria era congregar, reunir a nossa família e não afastar e separar a nossa família por estarmos caminhando juntos. Então, o nosso desafio já começava aí. Então, eu estou dizendo isso só para reforçar para vocês o tamanho da responsabilidade, o tamanho, sabe, do nível de ter que fazer uma gestão com muita transparência, com tomadas de decisões assim, realmente muito assertivas, porque o negócio precisava dar certo. E eu, quando cheguei aqui em Três Pontas, a primeira coisa que eu fiz no primeiro ano que eu cheguei aqui, muita gente vai lembrar disso, foi ir para Varginha, Thaís, não sei se você sabe disso, Zezé, o Gui sabe disso, subir num caminhão, gritar SOS Cafeicultura. Muita gente aqui teve comigo nesses movimentos. Então, assim, a cafeicultura estava no fundo do poço. Então, a situação não era fácil, não era simples. Foi assim que eu cheguei. Cheguei no primeiro mês que eu cheguei e falei para o Nandinho, vamos vender café. Ele falou, que café? Não tinha mais café. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, né, da crise e do momento. Então, a responsabilidade era muito grande, era um negócio que precisava dar certo. Então, a gente não veio aqui, obviamente, para brincar com isso, né, Nandinho? Mas, como é que a CP chega? Depois de alguns anos caminhando, a gente sempre, né, buscando produtividade, fazer uma cafeicultura eficiente, mas sempre com essa pegada, né? Como é que a gente pode fazer, sim, essa cafeicultura eficiente, mas consciente, pensando nos impactos, pensando, sim, que uma ação nossa hoje, o quanto ela vai impactar 7 gerações, 10 gerações para frente, que não tem como a gente ser cafeicultura não pensando nessas coisas. Não tem como você estar
ser dentro de uma natureza, de um meio ambiente, sem você pensar nos impactos que você está gerando, né? E foi pensando dessa forma, e eu falava muito para o Nando e para o Gui. Ok, a gente conseguimos, estamos com uma produtividade incrível, super bacana, né? Gui chega com as novidades deles todas, e a gente trabalhando, e temos trabalhado muito para a gente conseguir chegar onde a gente está conseguindo chegar, mas eu sempre perguntava para eles isso: nós podemos fazer diferente? É possível a gente continuar com essa produtividade? Lembra disso, Gui? Gui, é possível a gente continuar com essa produtividade, fazendo o nosso negócio eficiente do jeito que ele tem sido, com os resultados que a gente tem conseguido, por outro caminho? Existe outro lugar? O Gui falava: Uxa, o mapa está pronto aqui, ó. É isso que nós conhecemos, é isso aqui que a gente sabe que dá resultado e tudo mais. Eu falei assim: mas e se a gente for sem mapa? E se a gente começar a escrever o mapa nosso, né, Nandinho? Nós podemos desenhar um outro caminho? Ah, é desafiador? Mas a gente não tem medo de desafio. Então, vamos tentar conhecer outras coisas. E o Gui falava assim: Uxa, o que eu conheço está aqui, mas eu estou aberto, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou buscar, entendeu? E nós vamos junto. E tudo que o Nandinho precisava era o Gui acreditar e querer caminhar com a gente, porque a gente queria o apoio do profissional que vinha com a gente. E, junto com isso, nós fomos, então, buscar outros parceiros. E é isso que o Gui faz. Ele vai buscar outros parceiros para a gente tentar compreender um pouco melhor. Por exemplo, é possível a gente continuar com essa cafeicultura pungente, potente, bacana que a gente faz, mas tirando um pouco de excesso de químico do nosso processo? Essa era a minha pergunta para eles o tempo todo. Eu não quero redução de produtividade, eu não quero a nossa empresa não dar certo, ela tem que dar certo, ela tem que ter resultados positivos, nossos indicadores, os nossos números precisam continuar bacana, mas, por favor, vamos pensar juntos em outros caminhos. E é nessa pegada que um dia que vem Raulzinho, o Rayan, acho, me lembro, sei lá, André, enfim, vem a turma da CP um dia almoçar com a gente aqui. Nós convidamos ele para vir aqui almoçar com a gente trocar umas ideias. E foi ali na mesa, almoçando, que a gente falava: ó, nós estamos nessa situação. A fazenda se encontra assim, assado, hoje nossa produtividade é assim, o que a gente está conquistando, isso, aquilo, outro. Queremos caminhar com vocês. Vocês podem fazer para nós o que a gente precisa? Para a gente começar a fazer estudos internos, testes, né, Gui? Fazer assim, deixar as testemunhas e a gente, junto com vocês, fazendo o que vocês quiserem, a gente faz. Olha isso, gente. Parceria. E isso aconteceu lá atrás. Esse povo veio aqui e falou para a gente: o que vocês querem? Aí o Gui falou: nós precisamos disso. Eles entregaram o que a gente pediu lá atrás. E aí a gente começa a fazer os nossos experimentos dentro da fazenda com os produtos da AgroCP. Né? Deixando testemunha, começávamos, no primeiro ano, fizemos num talhão, se eu não me engano, de poda ou era de produção? Começamos no primeiro dia. O Rayan trouxe o produto lá no Batatal, fizemos uma rua com orgânico mineral. Só usávamos o químico. Era poda ou era já produção? Já era produção. Tá. Colhemos, veio com a mesma produtividade, não teve diferença. No outro ano, fomos aumentamos a área. Aumentando a área, né, Nandinho? Aumentando a área. Mesma produtividade. Aí, Nandinho, mas é interessante falar isso, que no ano seguinte, a gente entrou numa área de poda, num plantio, numa lavourinha nova, chegando de primeiro. Nós fomos fazendo teste em tudo que nós tínhamos, né? Fizemos até em plantio, realmente, igual você falou. Mas saindo de lá, nós fomos aumentando. Depois subimos para 10%, chegando hoje, estamos 100% da área. Os resultados, nós já tínhamos uma boa produtividade aqui, né, Gui? Desde que você chegou, você ainda falava, né? A produtividade de vocês realmente é fantástica. Mas quanto ao orgânico mineral, gente, faz aí 10 anos que nós estamos com orgânico mineral, começamos nesse experimento de uma rua com a mesma produtividade. Depois foi alavancando a produtividade. Hoje nós estamos com 100% da nossa área, mais de 10 anos aí com orgânico mineral. Né, os resultados estão aí para a gente ver, vocês vão ver no campo, certo? As áreas de sequeiro também altamente produtivas, muito parecidas até com a de irrigada que nós vamos ver ali no campo. Então, eu não tenho dúvida que os resultados estão aí, né? O químico realmente
Nós não voltamos nunca mais para um adubo químico. Com todo respeito ao adubo químico. Né? Viemos aí com resultados fantásticos, vocês vão ver aí no campo. Então, veio realmente as pesquisas que a gente, hoje eu vejo, eu faço questão de compartilhar com vocês. Nós assinamos uma revista aqui, já faz quase 10 anos hoje, Campo e Negócio. Revista de pesquisadores que vão para o campo com pesquisas consolidadas. Pessoal, várias reportagens que vêm falando de adubo orgânico mineral e químico é só benefícios e vantagens do orgânico mineral. Estou falando o que eu estou... Chegou para a gente de pessoas de pesquisa no campo com profissionais. É só vantagem e benefício. Está ali para a gente ver. As reportagens que chegam falando do orgânico mineral comparado com o químico. E nós estamos vendo isso aqui na prática. Tranquilo, nós estamos fazendo aí uma única aplicação. O Gui depois vai falar muito disso aí. Uma única aplicação, a gente fazia 3, 4 aplicações. Estamos com resultado fantástico. Altas produtividade, graças a Deus, né? Vejo também os químicos aí com altas produtividade, mas estamos na agricultura muito bacana, regenerativa, preocupando com o nosso solo, entendeu? E outra pesquisa que eles estão fazendo agora, na outra reportagem feita nessa revista, o aumento da produtividade em todas as principais culturas do café onde estão usando orgânico mineral. Isso é pesquisa recente, pesquisadores aí que consolidam isso aí. Eles estão olhando agora, vão fazer uma avaliação da umidade, a retenção de umidade que eles estão conseguindo onde está usando orgânico mineral e composto orgânico. O teor de umidade que está subindo no solo. Olha só que coisa bacana. Né? A gente preocupar também com um solo mais regenerativo, né? A cobertura de solo. A última reportagem que veio falando muito nisso aí. A gente preocupa muito. Né? Ter um solo coberto, o aumento de umidade no solo. Eles vão soltar essa pesquisa aí na próxima revista. Então, o resultado está aí, nós somos satisfeitos, vocês vão ver no campo. Áreas de sequeiro também com alta produtividade, igual as irrigadas. Né? Tem áreas ali, o Gui vai falar, tem áreas ali que nós não temos irrigação, que parece que tem mais até café do que nas irrigadas. E só orgânico mineral. Porque as áreas mecanizadas, nós usamos orgânico mineral, o nosso composto orgânico. Nosso composto não dá para a área total, a gente faz a metade da área. Uma das áreas mais produtivas, que o Gui até vai falar dela lá no alto, o Catuai 144, apenas orgânico mineral. O talhão mais produtivo da fazenda. Com a média lá, uma coisa fantástica. Certo? Lá não vai composto. O composto a gente usa nas áreas mecanizadas. Então, o resultado está aí. Nós temos uma produtividade muito boa, né? Preocupando muito realmente com o nosso solo. Nós temos que preocupar. Nós temos que ter solo coberto. Mato não prejudica a lavoura, não, gente. Deixa o mato no meio da rua. Temos que ter mato, atrair nossos amigos naturais. Nós estamos aí fazendo controle biológico e estamos vendo os resultados. Né? Que na hora que você tem as plantas de cobertura ali, o mato no meio da rua, a redução de defensivo que a gente está usando faz um diferencial. Né? Então, nós estamos acho que no caminho certo. O resultado está aí. Né? Não temos nada de falar, sou contra o químico não, mas não saímos do orgânico mineral não. Estou muito satisfeito com o nosso resultado aqui, que nós vamos ver no campo, viu? Nandinho, eu acho que o bacana, finalizando aqui, amor, é compartilhar com vocês isso, gente. A gente não fez nada aqui cegamente, né, Gui? Muito pelo contrário. Né? Por isso a gente foi buscar parceiros que a gente confia, relação de confiança mesmo. Né? Era uma preocupação que até eu falava muito isso para o Gui. Eu falava, Gui, a única coisa que me preocupa é assim, meu sonho é a gente passar para o orgânico mineral na fazenda. A única coisa que me preocupa muito é essa matriz, né? Da onde vem isso? Quem é que está produzindo isso? Eu tinha essa preocupação, sim, né? E isso eu perguntava muito para o Gui, até que chega a CP. Então, nós construímos juntos algo, isso é que é legal. Né? É chegar para ser parceiro, chegar dentro da fazenda e falar, estamos aqui, vamos caminhar junto. E foi assim que a gente foi construindo. Mas dizer para vocês o seguinte, que as coisas começaram aqui dentro assim, a gente fazendo aqui dentro, do nosso jeitinho, o nosso laboratório, para a gente entender o que vinha acontecendo nessas pequenas transformações que nós fomos fazendo nesse nosso jeito de fazer cafeicultura, sem perder eficiência, mas trazendo cada vez mais o nível de consciência
para a nossa cafeicultura. E é sempre isso, é isso que eu quero chamar muita atenção de vocês, porque são muitas cafeiculturas, a gente respeita pra caramba, eu respeito pra caramba. A gente aqui, vocês sabem disso, nosso foco é em agregação de valor, é realmente em cafés especiais, a gente acorda todo dia pensando nisso. Mas a questão não é só essa. O que é ser café especial? Para mim é muito mais do que uma nota, é muito mais do que uma pontuação que você dá para uma bebida. Isso é o mínimo, entendeu? O que a gente tem que entregar é um café gostoso numa xícara. Mas o que você está colocando de fato ali dentro? Né? Os impactos que você está gerando. Como é que a gente tem feito essa cafeicultura? Quem são as pessoas? Qual o sistema de cultivo a gente está escolhendo para a gente fazer? Isso é uma pegada romântica de fazer cafeicultura, o que seja. Mas é um romantismo que pergunta para o Nando, meu negócio é número, resultado. Eu não paro de olhar para isso em momento algum. Agora, por que não fazer isso com certo romantismo? Por que não fazer isso com esse nível de consciência? Por que não fazer isso colocando amor nas coisas que a gente faz? Porque eu tenho certeza, porque eu vou dizer um negócio para vocês, ser cafeicultor e não amar o que faz, então é louco. Porque, para mim, é isso, um negócio com esse tamanho de desafio, ou é louco, ou é muito apaixonado pelo que faz, né? O que eu tenho visto muito por aí é o seguinte, que as pessoas que chegam só porque estamos com uma pressão de preço muito interessante, esses, na hora que ela descer o morro de novo, cai fora. Então, só fica quem realmente é muito apaixonado por isso. Então, falar em romantismo na cafeicultura, todos nós somos, todos nós temos. Então, por que não olhar por isso, né? Por que realmente a gente não querer também fazer essa cafeicultura um pouco diferente? Foram as nossas escolhas aqui, os resultados estão aí, Gui vai colocar para vocês aí, vocês vão ver no campo, na realidade, mas o que eu digo para vocês é isso. Todos os dias a gente pensa nisso. A nossa cafeicultura brasileira, sem sombra de dúvidas, além de ser uma das cafeiculturas mais maduras que nós temos, é, sem sombra de dúvidas, a mais sustentável, a mais competente, a mais eficiente, com maior nível de tecnologia de conhecimento. É impecável, é sensacional. Nós temos que reverenciar essa cafeicultura. Mas nós não podemos parar de pensar numa coisa, gente, que é muito importante. Tudo que nos trouxe até aqui, que construiu essa cafeicultura maravilhosa, incrível, que a gente reverencia, que é a nossa cafeicultura brasileira, a gente tem que entender que aquilo que nos trouxe até hoje, possivelmente não é mais o que vai nos levar para frente. E é o que o Zé falou aqui. E é para isso que nós precisamos olhar. Precisamos olhar. Como ser cafeicultura hoje? Trazer toda a bagagem de conhecimento, todo o know-how, toda essa tecnologia de conhecimento que nós, em cafeicultura brasileira, temos aqui e precisamos honrar e agradecer isso, mas daqui para frente, será que fazer essa cafeicultura com olhar único e exclusivamente no ciclo de produção, sem a gente pensar numa cafeicultura hoje, no meu entendimento, sabe, de uma economia circular, de utilizar o que é necessário, não descartar aleatoriamente qualquer coisa, mas devolver para os lugares adequados, realmente pensar nesse solo, porque se estamos esse ano, em 2025, com uma safra bem melhor talvez que ano passado, e é o que a gente espera, e tomara que assim seja, e deverá ser com certeza, gente, é porque nós estamos cuidando desse solo. Então, não tem como não olhar para isso. Então, eu acho que o que fica é isso. Então, é a AgroCP que chega, são muitos outros que chegam, que abraça com a gente esse novo olhar. E a gente aqui é isso, viu, Thaís? É sempre querendo dar um olhar diferente e pensando que cafeicultura a gente quer para frente aí. Vamos lá, Gui? Falando Então, um pouquinho. Então, eu achei... Tá ouvindo? Tá normal? Estamos, sim. Eu achei que ia ser difícil, está muito mais difícil. E vocês sentiram um pouquinho como é que é essa história. Quer fazer coisa diferente, mas não pode gastar muito. Não é brincadeira, não. Tem que trazer solução, não pode diminuir produtividade, se possível aumentar, tem que trazer solução com essa visão ambiental, com essa visão bacana, que a Ucha já falou. E agora, para ajudar o Nando, eu acho que o Nando leu minha cola. Ele falou um tanto de coisa que está na minha cola. Eu não tenho nem jeito de falar. Então, eu tive que buscar outros recursos, né? Mas eu já estava preparado. Primeiro, antes de falar do resultado aqui da Fazenda, eu tenho que falar o seguinte: a parceria da AgroCP
ela foi muito importante, porque quando nós começamos com essa ideia da URSS, nós temos que fazer outras coisas, eu, como consultor, e eu sei que aqui tem outros consultores, a gente tem que, em primeiro lugar, entender a dor daquele que nós estamos prestando serviço. Então, a dor deles era o quê? Era essa. Então, eu tinha que entender essa dor, procurar me ajustar até aquilo que eu sabia, até aquilo que eu tinha que aprender mais, para poder ajudar a trazer a solução. Esse aí é dever de casa para nós que nos propõe a ser consultor e assim por diante. Eu começo um trabalho aqui até 2010, a média da área produtiva da fazenda era 40 sacos. Era 40 sacos por hectare na área efetiva. Então, eu vou falar só em área efetiva, tá, gente? Porque aí tem poda, tem plantio, tem que arrancar, plantar de novo, senão mascara. Era 40 sacos, então você já pega um presentão desse, né? Tem que melhorar, não pode gastar muito, tem que ser respeitando o meio ambiente. Olha a confusão. Partir de 40 sacos, você partir de 20, os consultores que estão aí sabem, 25 é bacana, né? 30 já começa a complicar. Agora 40, a régua estava lá em cima, né? Como é que você vai falar com um trem que já está lá em cima? Aí, Zé, aí tem que estudar. E aí a AgroCP vem e me dá uma surpresa muito boa, que daí começa a parceria para valer com a AgroCP, porque aí os meninos falaram, o que vocês precisam aqui? Eu falei, aqui, a maneira que a gente está acostumado fazendo só com mineral, é tantos pontos de N, tantos pontos de fósforo, tantos pontos de potássio, e eu quero que põe magnésio também, eu quero pôr boro também. E aí eles converteram, fizeram as contas deles lá, o Eduardo, essa turma aí, esse maluco aí, fez as contas, assim vai dar, tal. Eu falei, ó, vamos abraçar a causa, e foi. Então, foi a primeira empresa que faz o adubo, eu não sei nem como é que fala isso, personalizado para a fazenda. E esse adubo a gente usa até hoje. Até hoje ainda continua usando. Né? Não sei se mais alguém usa, aí é o pessoal que tem que falar. E esse adubo era personalizado baseado numa coisa que a gente tinha que aplicar em 3 vezes, juntar 2 adubos, às vezes tinha que bater, essa confusão toda. Então, eles foram parceiros, abraçaram a causa junto. Então, primeiro eu tenho que dar esse reconhecimento. Para me falar, eu tenho que mostrar número para vocês, que eu sei que aqui tem produtor, tem técnico, tem colega agrônomo. Eu não, como diz, eu vim preparado. Eu peguei uma análise de solo. Para começar, eu tenho que falar de análise de solo. O que era o solo nosso lá? Peguei um ano lá de trás, 2012. Então, a gente tinha o quê? Um fósforo de 4 ppm, fraco, né? Nós tínhamos um potássio de 1,5, nós tínhamos uma saturação de baixo de 44. Isso eu peguei um talhão, que é o primeiro que recebeu. Não, desse aqui é o que tem 9 anos de aplicação. Esse aqui não recebe composto agrícola, é o composto feito por vocês, é só organo mineral. Ele tinha um boro 0,3 e ele tinha um zinho com 1,1. Então, eu sei que tem muito produtor que às vezes parece chato isso, mas eu tenho que falar, porque eu tenho colega que eu devo respeito de falar como está hoje. Então, o Zezé aqui, que depois eu passo para ele, vai falar que eu estou inventando número, né, Zezé? Você confirma. Hoje o fósforo aqui é 146, o potássio é 3,1, dobrou, o cálcio 29, saturação de base de 44, ela está em 50, o boro está 1 e assim por diante. O magnésio melhorou também, quer dizer, mostrou que a gente conseguiu achar uma forma, então, muitos anos depois, né, de 12 para 25, e o que é mais interessante, aí, Zé, dá uma conferida. O que é mais interessante é a produtividade. Isso aqui não é eu que faço, não. É o menino ali do escritório, com toda a responsabilidade, ele que faz. A única coisa que eu fiz foi interpretar. Eu peguei antes de 2010, e aí era um pacote que a fazenda já fazia, de 39 sacos por hectare em área efetiva. Vocês sabem que é difícil. Para sequeiro, é difícil. Todo mundo sabe que é. Primeira coisa que eu falei, Úrsula, nós temos que corrigir aqui, é uma bandeira que eu trago de outras experiências. Eu trabalhei na Bahia, eu trabalhei, enfim, nós sempre mexendo fósforo. Eles acreditaram, nós fizemos. Nós mudamos o conceito de fósforo. Nós deixamos aqui o conceito anterior, que muitos ainda seguem, e eu não tenho nada contra. A opção, cada um seguir aquilo que quer, aquilo que acha que é certo, e eu respeito eles. Eu não falo que eles estão errados, mas nós seguimos outros.
E esse outro conceito, ele foi tirado, eu te falo que a gente tem que ter uma sorte na vida, né? Onde nós aprendemos lá na Bahia, lá naquele calorão. Lá que nós aprendemos esse conceito, que a gente reforçar o fósforo, porque o fósforo é energia. E o calor, o que faz com a planta? Gastar mais energia. É simples assim, gente. É simples, igual eu estou falando para vocês. E aí eu falei para eles assim, ó, nós temos que reforçar o fósforo. Tem que reforçar o fósforo. Porque se a gente não reforçar o fósforo, a gente não vai conseguir mexer nessa média móvel. 8 anos depois, pulou para 47. Então, não tem milagre também não, viu? De 40 para 47. Não tem milagre, mas isso aqui é real. Nesse meio tempo, teve seca. Isso é a área total da fazenda média móvel efetiva. Então, moçada, isso aqui aconteceu, eu atribuo isso ao fósforo, que a gente reviu esse conceito. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu não quero teimar com quem não acredita. Eu já pus algumas coisas na minha cabeça, que, primeira coisa, aquele que quer escutar sobre isso, depois nós vamos tomar café, vocês perguntam, eu falo até cansar. E explico por que eu defendo essa bandeira. E eu não defendo essa bandeira sozinho. O Gui não é um doido, não. Tem uma equipe de pesquisa que apontou. O que eu faço é difusão. O meu braço é difusão. Eu não faço pesquisa básica. Eu vou buscar na onde que eu sei que a pesquisa é bem feita. Onde que a pesquisa é feita por pessoas sérias. Falar que pessoas sérias fazem coisa errada, coisa de orelha, eu não posso aceitar. Então, aqui tem trabalho científico, tem delineamento estatístico, tem pesquisa séria por trás do que eu estou falando. Eu sou só a pontinha desse iceberg. Então, minha dica para o cafeicultor, para os colegas técnicos, para todo mundo, presta atenção no fósforo. Presta atenção no fósforo. Tem aqui a Eleni também, que é da Fazenda Mutuca, que eu acompanho também, e que a gente teve uma coisa muito parecida com o que aconteceu aqui, com um aumento de produtividade em função da revisão de um único elemento. Mas não se esqueça do magnésio, não se esqueça do boro, porque se você corrigir só esse, é claro que vai aparecer outro. Para isso existe a lei do mínimo, né? À medida que você sobe um, o outro aparece, o buraco da barriga. Então vai ter que pôr zinco, vai ter que rever zinco, vai ter que rever boro, vai ter que... essa conversa toda. Bom, começamos a entrar, então, há 8 anos atrás, e a média desses 8 anos é 55. A proposta nossa era, pelo menos, manter os 47, que já era bom demais. Moçada, 55, para sequeiro. Contando que esses 2 anos que nós tivemos, nesses últimos 4, foram para arrebentar, eu tiro o chapéu. É o meu melhor resultado de todos que eu tenho, em todo lugar que eu acompanho. Tem gente que trabalha só com mineral, que eu também tenho que entender a dor dele e adequar ele para o mineral, tá certo? Eu defendo o organo mineral também, mas não vou falar mal de mineral. Tem gente que usa e usa bem, tem bons resultados, revendo o conceito. Se você já vem com erro de não colocar fósforo no mineral, o organo mineral não vai fazer milagre. E não adianta falar que o organo mineral não funciona, porque o erro não é dele, o erro é teu posicionamento. O erro é você negligenciar um elemento importante. E o porquê que o fósforo é negligenciado? Por quê? Porque eles não conversam com a planta. Aí a conversa da Ucha do começo. Eles não olham no pé de café. Então o milho, você coa ele, acabou o milho, acabou o pé de milho, foi embora. Pé de café não. Você coa ele fica. Não fica? Para o outro ano? Como é que ele fica? Fica todo arrebentado? Aí você vai pôr a culpa nele, um ano ele veste ele, outro ano ele veste eu, essa conversa é velha. Então isso tem que incomodar. E foi essas correções. Hoje, a média móvel da fazenda na área efetiva é de 55. Os primeiros 4 anos dos 8 era 63. Com geada, seca, ela cai para 47, mas a média é 55. Esse é o gráfico das produções, né? Eu que fiz também, é o menino, e ele mostra aqui o antes e o depois, como estava, né? 41 sacos e hoje 53, ao longo, aí já não é só 8 anos, é ao longo dessa injeção de revisão de conceito, dessas coisas todas. Beleza? Certinho. E Zezé, o que o organo mineral contribui para a agricultura regenerativa?
Pois bem, o Gui acabou de comentar a respeito do fertilizante mineral. A agricultura regenerativa ela surgiu lá em 83 com Robert Rodali, após ele fazia um trabalho com agricultura orgânica e viu que o pessoal do orgânico não estava tendo produtividade e está tendo prejuízo. Ele começou a trabalhar, regenerar a saúde do solo, buscar regenerar a saúde do solo. Então, para nós regenerarmos a saúde do solo, o que é regenerar? Eu trazer de volta a microbiota, trazer vida para o solo. A planta ela surgiu aqui há 450 milhões de anos. A planta não anda, né? E a planta é um dos poucos seres, né, que são autotróficos, produzem seu próprio alimento. Plantas, algas e algumas bactérias. E a planta, como ela produzia o seu próprio alimento, ela não caminhava, ela não buscava, não tinha como ela buscar nutrientes. Então ela fez uma parceria com os micro-organismos. Ela buscou os micro-organismos e ela, como ela na fotossíntese ela produz energia, né, o carboidrato, o açúcar, ela usou o açúcar como a moeda para trocar com os micro-organismos em nutrientes. Ó, eu te dou açúcar, vocês vão me dar os nutrientes que eu preciso, só que além dos nutrientes eu também quero proteção. Eu quero água. E são 450 milhões de anos que vem acontecendo isso, né? Então não é de 1000 anos para trás, não é de ontem, né? E essa parceria que veio acontecendo, agora você imagina o seu pé de café, que tem uma simbiose com os micro-organismos. Ele gasta energia. Fazer fotossíntese é energia que ele está produzindo. E essa energia, 40% dessa energia, ele encaminha para a raiz para alimentar a microbiota. Eu vou alimentar os micro-organismos e em troca ele vai me trazer os demais nutrientes. Quais? Todos. Se falava em 70 nutrientes, hoje se fala em 80 nutrientes. Tem os nutrientes traços fundamentais na produção de café especial. Então, a partir desse momento que a planta está entregando esse nutriente para a planta, que ela está gastando energia, é moeda, ela é uma moeda. Aí eu venho e aplico um adubo solúvel no meu pé de café. Quando eu aplico esse adubo solúvel, a planta ela vai absorver todo aquele nutriente. Todos. Está na solução do solo, não tem como ela falar que não tem como absorver. Ela absorve aquela quantidade enorme de nutrientes. Quando ela absorve aquela quantidade enorme de nutrientes, ela vai ter interesse de gastar energia para alimentar os micro-organismos? Claro que não. Eu estou cheio. Para que eu vou dar energia para os micro-organismos? Para que eu vou gastar energia à toa se eu já estou satisfeito? Eu estou cheio, nem tem onde mais caber. Daí surgiu lá em 70, lá, o Francis Chabossou falando da trofobiose. Vai acontecer com o adubo solúvel. Quando eu entro com o organomineral, eu reduzo adubo solúvel. Eu estou reduzindo. Então, regenerar, eu reduzi o uso de adubo solúvel. Reduzir adubo solúvel, eu vou dar condição para que perpetua essa parceria da planta com os micro-organismos. Se a gente voltar aí na década de 40, William Albrecht, que já trabalhava essa parte, a base do solo, né, cálcio, magnésio, ele mostrou que é possível nós trabalharmos em parceria com os micro-organismos e direcionar para eles os adubos menos solúveis. Ele tem uma frase que ele falava, insolúvel, porém disponível. Eu, no caminho, estava conversando com o Lucas, e hoje a AgroCP já tem um organomineral com fosfato reativo. Por que eu vou não levo fósforo solúvel? Se eu levar o fósforo solúvel, eu vou matar os fungos arbusculares. Gente, os fungos arbusculares, eles fornecem 80% do fósforo que a planta precisa. Eles fornecem água para a planta. Eles fornecem proteção para a planta. Eles dão resistência à planta aos intemperismos, seca, frio, doença. Eles ajudam a planta de tal forma que se eu começo a usar os adubos solúveis, eu vou matar esses micro-organismos. Eles vão morrer, a planta não vai dar nutrientes para eles. Para que eu vou dar nutrientes para eles? Se eu já estou cheia. Então a AgroCP vem hoje com um produto, eu não sabia, parabéns aí, o pessoal que está trazendo no organomineral esse fosfato reativo. Gente, é uma ferramenta espetacular que você vai alimentar da continuidade que a natureza fez.
Quando a gente fala de agricultura regenerativa, é mudança de paradigma. Não é uma agricultura orgânica, filosofia, etc. Mas é a realidade, porque a gente está aqui hoje, tem a Olan, a NKG, o pessoal da NKG está aqui presente. Por que as empresas estão presentes? Eu fui dar treinamento tipo com o pessoal da NKG, com a Vou Café, com a EISA, com a Starbucks. O pessoal procurando a gente, inclusive até com a Singenta. Eu fui apresentar uma palestra para eles. Por que as empresas estão buscando, levando, fazendo parceria com a cafeicultura regenerativa? Porque o cliente está pedindo. O cliente europeu, o cliente asiático, o cliente americano, eles querem um produto que venha de uma agricultura sustentável. E a AgroCP está dando condição para a gente, está dando essa ferramenta para nós trabalharmos. Eu tive no Tiago lá 2 anos atrás, numa palestra, eu falei, até 2030, quem não adotar uma técnica de sustentabilidade não vai ter para quem vender café. Eu fiquei sabendo, no ano passado, a Nespresso, 80% do café que a Nespresso comprou foi de cafeicultura, onde o produtor adotou uma técnica regenerativa. E esse ano, segundo eles, será 100%. O que eu digo, chegar a 2030, aquele produtor que não adotou uma ferramenta, uma técnica de regenerar a saúde do solo, ele não vai ter para quem vender o café. A verdade é essa. A plataforma global do café, que ela vem trabalhando constantemente em cima da cafeicultura regenerativa, ela acredita que até 2030 serão 500 mil hectares de cafeicultura regenerativa no Brasil. 500 mil hectares. Nós conseguimos recentemente, terça-feira foi a entrega do certificado perante a Copervasa, conseguiu a certificação via Regenagri, uma empresa britânica que ela dá certificação de cafeicultura regenerativa. A gente conseguiu esse feito. E naquele momento a gente comentou que estava presente o IMA. Eu tive na SIC no ano passado, a gente conversando com o pessoal da Secretaria da Agricultura. Acredito-se que até na semana da Expo Café, talvez falta alguma coisa, alguns detalhes para terminar. Nós teremos o Certifica Minas Regenerativo. Nós teremos um certificado nosso. Então, nosso café vai ser certificado. E para certificar, eu preciso de adotar técnicas regenerativas. E organomineral é uma ferramenta. Eu vou diminuir. Eu tenho que reduzir o nitrogênio. E eu tenho que zerar adubo solúvel. Fósforo, eu vou ter que zerar os fósforos solúveis. MAP, super simples. Senão eu não regenero, gente. Se eu continuar com esses fósforos solúveis, eu vou matar os meus micro-organismos. Agora, regenerar, o próprio nome diz regenerar, não é de uma hora para outra. Eu vou recuperando, eu vou salvando, levando de volta o que o nosso passado tinha, com técnicas. E tem várias técnicas, tem várias ferramentas. E o primeiro passo, eu vejo que eles adotaram aqui, que é as culturas de cobertura. Cultura de cobertura é uma ferramenta essencial para alimentar os micro-organismos. A cultura de cobertura está fazendo fotossíntese, está produzindo açúcar, está alimentando a microbiota. Aquilo prolifera. Eu vou trazer todos os micro-organismos, estão no ar, estão no solo, mas eu tenho que dar alimento para eles, eu preciso alimentá-los. Agora, a cafeicultura é uma cultura que a extração de nutrientes é muito grande. Eu tenho que repor. Está aí o organomineral, que ele vem com essa nova tecnologia, com fósforo reativo. Eu acredito que deve estar vindo potássio também, que seja menos solúvel, porque o cloreto de potássio é um veneno, né, para café especial. Glifosato é pior. Nós temos que tirar o glifosato, gente. É essencial tirar o glifosato. É dever, é compromisso nosso, regenerar o solo, eliminar o glifosato. Para tanto, tem as culturas de cobertura, tem a lelopatia dentro das culturas de cobertura, tem várias formas de a gente diminuir o uso de químico. Agora, gente, não é mistério. Nós temos que mudar o nosso pensamento, mudar o paradigma. Eu não vou ser um agricultor orgânico, tirar... segundo a Nespresso, eu vi um parecer deles. Regenerar, usar o que a propriedade tem dentro da propriedade, recuperar os recursos hídricos, as nossas nascentes de água, os nossos cursos de água, o nosso lençol freático, um monte de
adubo solúvel que está contaminando o lençol freático. Regenerar, deixar de emitir os gases de efeito estufas e, por outro lado, melhorar a produtividade, melhorar a qualidade e melhorar o rendimento. Nós temos que ter lucro. Ninguém vai trabalhar de graça. Então, eu não sei se eu consegui responder. Organomineral é uma ferramenta. Eu tenho cliente, hoje eu dou consultoria, eu estou na área que predomina pequeno produtor. Então, tem lá uns 60 produtores que a gente acompanha, vários deles com organomineral, e os resultados fabulosos. Tem um cliente que acabou de passar para mim ontem, eu tirei 22 litros por pé. Mas quanto saca vai dar por pé? Fazendo as contas, deve dar em torno de 80 a 90 sacos por hectare. E tiramos os químicos todos, gente. Tirou químico, tirou glifosato, tirou só biológico. Mais nada. Organomineral biológico. Claro que foi corrigido só atrás. E consegue, gente. Dá vontade de escutá-los o dia inteiro, né, gente? É muito conhecimento, muita experiência, mas para a gente, né, começar o encerramento aqui, Ucha, gostaria que vocês dissessem alguma palavra, se pudesse, né, ter uma semente plantada aqui após todo esse conhecimento trocado a respeito, né, da nossa responsabilidade no meio ambiente. O que você diria para todos que estão aqui? Eu acho que a sementinha que, no meu entendimento, nós, enquanto cafeicultura brasileira, que a gente precisa plantar dentro da gente e nas nossas fazendas, no meu ponto de vista, gente, eu, além de tentar compreender muito bem essa unidade de produção, que são essas nossas duas fazendas, eu também entendi que era muito importante eu ir para o mundo entender o outro lado da cadeia, porque nós somos o núcleo, setor de produção. A gente produz café. Agora, quem consome o que a gente produz? Né? Eu acho que é importantíssimo a gente entender isso, porque ninguém de nós aqui está enchendo sacas de café para a gente guardar nos nossos armazéns, nas nossas tulhas ou nas nossas casas, seja onde for. A gente está produzindo café para o mundo. A gente está produzindo café para entregar para milhares e milhares de pessoas que são apaixonadas por essa bebida, haja visto que é a bebida mais consumida, né? Botando a água de lado, mas bebida que nós produzimos é o café. Então, assim, foi e tem sido uma das coisas que eu tenho feito sistematicamente na minha vida. Entender qual o movimento do mundo, o que essas pessoas querem, qual o sonho delas, o que essas pessoas desejam consumir. E quanto mais a gente caminha no mundo cafeicultura, no mundo café, o que a gente entende que, cada vez mais, como o Zé falou, as pessoas que consomem café, elas querem, sim, entender aonde elas estão colocando o dinheiro delas. Elas querem saber o nosso jeito de produzir. Querem conhecer as pessoas que estão por trás dessas xícaras de café. Isso é fato. Isso está, de fato, acontecendo. As pessoas, na verdade, elas não estão nem preocupadas em gastar mais dinheiro para consumir aquilo que elas desejam. Mas elas sim querem saber qual a nossa forma de produzir. Como nós estamos entregando essas xícaras de café. Isso é verdadeiro. Então, assim, a gente começar, sim, nos perguntar dentro aqui da nossa fazenda, da nossa unidade de produção. Para quem eu vou entregar isso? Essa é uma pergunta simples da gente fazer. E a verdade é o seguinte, isso não é ficar fazendo poesia. Eu estou com quase 70 anos de vida. Eu nunca vi o econômico, sabe, o mundo das finanças, caminhar pela mesma direção da sociedade. Quase sempre o mundo do capital, ele está por um lado, puxando a rédea para um lado, e as pessoas, as comunidades puxando para o outro. O que nós estamos assistindo hoje é o mundo do capital
financiando práticas responsáveis de impactos positivos em tudo. Ou seja, hoje a gente vê uma sociedade que pede algo e o mundo do capital financiando isso que a sociedade pede. Então, pensar hoje em pautas ESG, em estratégias ESG, não é fazer poesia, não é romantismo. É você querer que o seu negócio seja e continue sendo, de fato, sustentável para o mundo de hoje. Porque esses são os anseios, essas são as demandas. Então, sim, nós precisamos rever algumas coisas, sem críticas, sem, sabe, ficar aqui dizendo que aquilo que foi até hoje não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Só que precisamos, sim, nos perguntar: queremos e podemos fazer um mundo um pouco melhor? Queremos e podemos fazer uma cafeicultura diferente? Revisitada, revista? Por que não? Então, sim, temos ferramentas, temos a ciência, temos pessoas todos os dias acordando para estudar, para nos entregar coisas diferentes, com a responsabilidade que precisamos ter para continuar sendo a cafeicultura potente, madura como é a nossa. Podemos continuar sendo tudo isso, fazendo um pouco diferente? Essa é a questão. Mantendo a responsabilidade e o nível de comprometimento que, sim, nós precisamos ter. Os preços estão aí, bacana, precisamos ganhar dinheiro, nosso negócio precisa dar certo, vamos aproveitar esse momento, precisamos produzir café, mas o que a gente aqui, o testemunho que a gente tem que dar para vocês aqui, e por isso essa casa está aberta para vocês. Nós estamos, sim, muito que aprender ainda, né, Nadine? Muito, mas nós temos dado os nossos passos com a responsabilidade, com o nível de comprometimento que precisamos ter conosco, com a nossa família, com as famílias que vivem e dependem desse negócio, que é o nosso time Caxambu e Aracaçu, e com todos os consumidores de café do mundo. Nós não estamos nos esquecendo disso. É com esse nível de comprometimento que a gente tem, sim, arregaçado a manga, trabalhado muito, muito, e todos os dias dizendo: cuidado e atenção. Se estamos no mesmo, repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, acende uma luz vermelha. Porque o mundo não é mais esse. Então, acho que essa é a sementinha. Revisão um pouco daquilo que a gente está fazendo. E é possível, sim, fazermos diferente e gerando, de fato, impactos mais positivos. O negócio é o seguinte, eu vou falar de uma dor de um produtor e que me fez repensar. Aqui todo mundo, fora da pauta, viu? Eu acho que se você me permite. Oh, claro, para depois eu fechar com a pergunta. O café está secando muito depressa, não é isso? Faz assim? Quem concorda? É isso? Todo mundo está sentindo essa dor. E eu perguntei ontem para o professor Zé Donizete, nós vamos lançar e colocar essa semana ainda a explicação, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com isso. Então, esse é um trabalho que a gente faz e que eu peço licença para divulgar para todo mundo e convidar todo mundo para acompanhar esse trabalho. A gente faz um trabalho sério, responsável, competente. Aquilo que a gente sabe ou tem experiência, a gente faz. Aquilo que não é do nosso alcance, nós vamos atrás de quem sabe. Então, essa semana sai a explicação disso. E isso está preocupando muitos produtores. Por quê? Ué, mas será que o produto está fazendo efeito? Será que minha forma de aplicação? Será porque eu fiz de drone? Sabe? Sempre sai essas dúvidas. Enquanto que, na verdade, eu chamo a atenção de vocês para olhar para a planta, para conversar com o pé de café. Ontem aqui, é claro que não vai dar tempo de ver tudo, porque nós temos outras coisas para ver. Nós andamos num talhão que em volta do talhão tinha árvore e o controle tinha sido perfeito, de cercosta, desses bichos tudo. Lá no meio do talhão, onde é que pegava o sol quente mesmo, aquilo que nós vimos em fevereiro, acima da temperatura, lá não tinha feito efeito, mas com o mesmo aplicador, com o mesmo produto. Então, muitas vezes, gente, eu chamo a atenção, e aí eu chamo a atenção dos colegas, vamos deixar de olhar só para a doença, só para aquela mancha, vamos entender o sistema que você está envolvido, porque muitas vezes, gente, olhar só para a doença
não faz enxergar o todo. E enxergar o todo é o que faz diferença. Enxergar o todo é para buscar novos caminhos. Porque, às vezes, se você ficar olhando só para a doença, o que você faz? Troca de produto, aumenta a dose. Não é isso? Se você entender o todo, e o todo que nós temos que nos preparar é para mudança climática. Isso aí eu não defendo bandeira, não interesso, não entendo, não sou especialista, mas eu tenho que entender que nós estamos com temperatura acima da média. Ponto. Temperatura acima da média afeta café? Afeta. Afeta cacau, afeta oliveira, enfim. Ó, não vamos negligenciar esse tema. Temos que rever conceito? Temos. Temos que estar aberto para outros conceitos? Temos. É isso aí que eu chamo a atenção. E é isso que eu quero propor para vocês. Intencionalidade. A intencionalidade que vai desde o colega, rever conceito, está aberto. Ah, não gosto dessa história que o Gui está falando, não. Beleza, mas para pensar um pouco. Não precisa seguir. Não precisa seguir o caminho, não precisa seguir o que nós estamos falando, mas isso que a gente está levando, e graças a Deus o braço da gente está cumprido pela internet, peço reflexão. Quando a gente leva um assunto, e eu que não tenho conta para prestar para ninguém, eu não tenho conta para televisão, para ninguém, eu sou independente, eu sou, antes de mais nada, produtor de café, quem me conhece sabe, eu sou produtor de muda de café, num sistema que está acabando, que é o saquinho, né? Ainda sou daquele tempo antigo, ainda faço muda de saquinho, que eu estou tendo que rever, porque eu não tenho mais quem é saquinho, né? Então eu tenho que rever. Então, o que eu proponho para vocês? Eu proponho para vocês o quê? Repensar aquilo que vocês estão fazendo. Intencionalidade. Isso não depende da URSA, não depende de mim, depende só de vocês. Depende de cada um de vocês. O técnico, repensar o caminho que ele está fazendo. Será que o que nós fez e deu certo até aqui, será que com esses 4 graus a mais continua dando certo? Não. Não. Porque 4 graus a mais nós já sabíamos que lá na Bahia não funcionava. Lá na Bahia não funcionava. Eu sei que tem gente aqui que plantou no norte, plantou em lugar quente, sabe o bicho que é. Calor, café não gosta de calor. Então nós vamos ter que repensar. Vamos ter que repensar cultivar, vamos ter que repensar a nutrição, vamos ter que repensar muita coisa. E para isso, aqui cada um de vocês é um influenciador. Cada um de vocês. Todos são influenciadores. Se você influenciar uma pessoa, você é influenciador. A sua decisão, o que você viu aqui, o que você serviu para você, você tem que entender que se você influenciar uma pessoa, você puxa ela, você atrasa ela. Então a responsabilidade é grande. Então, eu chamo a intencionalidade como uma grande semente. E a intencionalidade, eu chamo dos colegas técnicos, eu vou chamar agora dos produtores, que eu também sou produtor. Será que eu estou fazendo tá bom? Será que eu estou fazendo tá certo? Tem outro jeito? Né? E vamos pensar que nós estamos igual dentro de uma espiral positiva, graças a Deus, com preço bom. Né? Vamos pensar só ao invés de aumentar a área, aumentar, sei lá, nós temos que repensar, será que o jeito que nós estamos fazendo está certo? Será que é a hora de eu arrumar minha frota? Será que é a hora de eu repensar minha lavoura? De repente eu estou numa lavoura, que a lavoura não é mecanizada, mas a área permite. Será que não é hora de eu pegar e me preparar? Porque aí é eu e os outros têm cabelo branco igual eu. Não vai ficar assim para sempre. O preço de café não vai ficar assim. A única certeza que eu tenho para falar para vocês, não sou pessimista, sou realista. E quando está ruim fica bom, e quando está bom fica ruim. Nós temos que preparar para o ruim. A hora de rever conceito é na hora que está por cima, na hora que está bom. Vamos pensar na espiral. O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer melhor? É hora de eu investir em qualidade? É hora de eu investir em produtividade? E, enfim, rever o conceito, aceitar que a gente pode melhorar sempre. Essa é a regra e a minha dica. E eu vou fechar com 5 dicas. Construir equipe. Ninguém faz nada sozinho. Se eu estou aqui, é por causa do serviço, do trabalho deles, não meu, deles. Se eles não fizessem direito, eu não ia estar aqui. Entender e respeitar a vida. Tá certo? É a vida que está aqui. A vida de quem? A vida da planta, a vida do solo, a vida. A vida de quem está lá, de quem está trabalhando ali. Então é isso. Repensar e melhorar sempre, buscar caminhos de construir pontes. Nós precisamos construir ponte. É isso que faz diferença. É isso que faz diferença
na vida das pessoas e sempre influenciar para o bem, né? Que é o mínimo que a gente deve fazer, né? É isso aí. Olha aí, vamos deixar um recado aí, né, pessoal? Eu costumo, nas apresentações, nos cursos que eu dou, que a gente ministra, no final eu comento, deixo uma frase lá. Faça o que a natureza faz. Se você fizer o que a natureza faz, o retorno que você vai ter, que a sua família vai ter, que o seu futuro vai ter, ele é imenso. E fazer o que a natureza faz não é difícil, gente. Nós precisamos mudar paradigmas. Nós precisamos acreditar. É uma mudança, né? Não é radical. Faz aos poucos. Então, eu insisto, faz 1 hectare da sua lavoura. Faz 1 hectare, busca lá melhorar as bases do seu solo, entre, né, conheça o perfil do seu solo, a química, a biologia, a física. A partir dali, corrigiu, entra com a cultura de cobertura. É a principal ferramenta, gente. Se eu não melhorar a cultura de cobertura, o organo mineral não vai dar resultado. Se eu não usar a cultura de cobertura, os biológicos não darão resultados. Agora, se eu seguir passo a passo essa regeneração do solo, o sucesso é garantido. Conheço cliente que está há 3 anos na agricultura regenerativa, a produtividade aumentou, a qualidade aumentou, e você vê o depoimento dos produtores, estão rindo até na orelha. Está aqui, o Thiago está na agricultura regenerativa, a Ucha está na agricultura regenerativa. Gente, não é coisa do outro mundo. Tem que acreditar. Se eu não acreditar naquilo que eu faço, então não faz. Né? Aí eu deixo mais uma vez, faz 1 hectare, faz o teste, prove, tente, porque as empresas todas estão aí buscando café de agricultura regenerativa. Amanhã eu vou vender meu café. Você adotou alguma técnica? Tem alguma técnica de sustentabilidade? Não tem. Não vai ter para quem eu vender café. Pense nisso. Nós estamos numa fase boa. Café nesse preço aí, acho que nunca aconteceu. Mas até quando? O Gui acabou de falar. E daqui 2, 3 anos, eu tenho que ter um diferencial. E o diferencial não é um café de 90 pontos. O diferencial, sustentabilidade. ESG. A Uchi acabou de falar. O mundo está pedindo isso. O cliente está pedindo isso. Eu atendo um produtor lá em Cristina, que eu dou consultoria para ele. Eu tive o prazer, com a família dele, ganharam 8 prêmios esse ano. Inclusive, foi o campeão da natural do COI. Ele é um pequeno produtor que está conseguindo vender o café lá na Europa. Ele está colocando o café na Europa. Março do ano passado, ele foi para a Europa. Quando ele voltou, Zé, eu quero você na minha fazenda amanhã. Eu falei, amanhã eu não posso. Então, tal dia, só na sexta-feira. Eu cheguei, mas por que essa ânsia? Zé, eu fui a convite do cliente, eu estive lá na Áustria, e de lá me levou para conhecer as cafeterias em 11 países que entregam o café que eu vendo. Todos estão pedindo sustentabilidade. Ou eu faço, eu não vendo. Então está aí o recado, gente. Faça alguma coisa em benefício do meio ambiente. Faça alguma coisa para a sustentabilidade da água, do solo, da vida. Nós somos vida, nós somos solo. Nós viemos do solo. Vamos valorizar o nosso solo. Um bom dia de campo para todos nós e sucesso aí na cafeicultura. Então vamos lá, pessoal, nos organizar para visitar os campos.